Na nossa terceira aula, nós vamos continuar discutindo sobre gestão escolar, apresentando para vocês 3 concepções de organização e gestão escolar, né? A concepção técnico-científica, alguns a denominam funcionalista, a autogestionária e a função democrática participativa. Então, vamos discutir um pouquinho sobre essa concepção técnico-científica que muitas vezes a gente vê acontecendo nas nossas escolas e por mais que a gente tenha discutido sobre a necessidade da participação, da gestão democrática, em algumas unidades escolares, esse tipo de concepção ainda é muito forte. Nessa concepção, a gente vê muito clara a hierarquia de cargos e funções, tá? E tudo isso é justificado visando a racionalização do trabalho. Então, é importante que as pessoas tenham bem definidas essa hierarquia, esses cargos, as suas tarefas, porque isso vai otimizar o trabalho. Vai otimizar a eficiência desses trabalhos, né, o desenvolvimento dele dentro da unidade escolar. Essa concepção, ela tende a seguir aquilo que nós falamos na outra aula da administração empresarial. Então, ela tem muito do perfil dessa administração empresarial. Cada elemento dentro da escola tem o seu papel, tem o seu lugar, né? E deve exercer a sua função específica de forma que esse conjunto de pessoas harmonizem, né, o ambiente de trabalho. Então, se eu tenho uma função específica e eu a exerço sem sair dela em nenhum momento, eu consigo, de certa forma, contribuir para que haja uma eficiência e uma racionalização desse trabalho. Quais são algumas características nesse modelo que a gente pode observar? É o poder centralizado do diretor. Então, o diretor é aquele que determina, que define, que decide sobre os rumos da escola. Há uma relação de subordinação entre as pessoas, justamente porque a gente tem aquela hierarquia de cargos, tá? Então, nem sempre uma hierarquia de cargos numa administração, ela predispõe a uma subordinação, mas nessa concepção, né, técnico-científica, a gente vê essa predominância da subordinação. Uns têm mais autoridade do que outros. Há uma ênfase na administração no sentido assim de regras, normas, né, estabelecidas para que todos possam desenvolver o seu trabalho dentro daquilo que foi pré-determinado. E muitas vezes nessa determinação dessas normas, se esquece do objetivo maior da instituição escolar, que é todo mundo voltado para a aprendizagem dos nossos alunos. O que acontece numa instituição que tem esse tipo de concepção? A comunicação entre eles é de cima para baixo, né? Justamente porque é baseada naquelas normas e regras. Há uma ênfase muito grande nas tarefas do que nas pessoas. E ela, hoje, atualmente, a gente pode dizer que essa concepção é a concepção que é utilizada e muito na tão propagada gestão da qualidade total. Tá? Uma outra concepção que é a autogestionária. Então, essa concepção, ela já se baseia na responsabilidade coletiva.
há uma ausência de direção centralizada, não é que não exista direção, mas ela não é centralizadora. E há uma acentuada participação por igual de todos os membros da instituição. Então, é aquilo que, fazendo uma comparação com a anterior. Na anterior, existe a hierarquia dos cargos e uma subordinação a essa hierarquia. Nessa concepção autogestionária, existe a hierarquia, mas a relação, a participação, ela é igual para todos os membros da instituição. Algumas características dessa concepção autogestionária, né? A ênfase é nas inter-relações, é muito mais nessas inter-relações do que nas tarefas. As decisões, elas são coletivas, então elas acontecem por meio das reuniões, das assembleias, né? Há uma ênfase na auto-organização. Como é que isso acontece? Há uma rotatividade e uma alternância nas funções, no exercício dessas funções. E, de certa forma, eles recusam, né, a quem assume essa gestão, essa concepção autogestionária, recusa os sistemas de controle, né, acentuando essa responsabilidade coletiva. Já na concepção democrática participativa, o que a gente observa é uma relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola. Há uma acentuada busca dos objetivos comuns assumidos por todos. Então, é onde acontece que as decisões, as definições, né, elas são tomadas coletivamente e discutidas publicamente. As características desse modelo, né, dessa concepção democrática participativa. A equipe escolar define, né, o seu objetivo e os seus propósitos, tanto políticos como pedagógicos da sua escola. Há uma articulação entre a atividade da direção e a participação dessas pessoas, né, nesse relacionamento com a gestão. A gente diz que a gestão ela é participativa, mas busca-se também a gestão da participação. Porque é fácil a gente falar, eu desenvolvo na minha escola uma gestão participativa, mas até que ponto realmente essa participação ocorre? E nessa concepção, há uma busca de dados, né, da escola para que esses dados subsidiem essa organização e gestão, né, nessas informações reais. Todas essas concepções, elas refletem, né, a posição política, a posição pedagógica, a concepção de homem e sociedade que a escola tem. O modo como a escola se organiza e o modo como ela se estrutura, tudo isso tem um caráter pedagógico. E tudo isso depende dos objetivos que essa escola assume perante essa relação com a sociedade, com esse homem, visando uma transformação social. Para a gente discutir essa questão da gestão democrática, é importante que a gente observe 3 bases, nós podemos assim denominar. A base política, a base pedagógica e a base epistemológica. Vocês, no texto de apoio, vão poder refletir bastante sobre essas 3 bases. Vão poder se aprofundar nessas 3 bases, tá? O material e o slide também da nossa aula, ele complementa esse estudo.
tá? Aguardo vocês, até a próxima aula.